Gente, boa noite. Hoje é 8 de abril de 2013, são 20 horas e 10 minutos. Eu resolvi gravar esse vídeo com mais um grito de indignação. Vejam vocês que eu estou vendo uma reunião política onde o assunto principal era a reforma política. Todos que estavam presentes defendiam veementemente o financiamento público de campanha. Eu fui contra. Eu vou dizer por quê. Isso é uma tremenda bobagem. Estão tentando te enganar e estão tentando enganar a população toda. Pior, estão usando a imprensa para isso. Imaginem vocês, se você se lembrar bem, na semana passada eu disse para vocês que um partido político é uma empresa privada. Empresa privada, dirigida por agentes políticos. Por exemplo, o PMDB é presidido pelo vice-presidente Michel Temer. O PTB é presidido pelo Roberto Jefferson, que foi condenado no processo do Mensalão. O PT tem como um dos seus dirigentes o José Dirceu, que foi condenado pelo Mensalão. O PR tem entre os seus dirigentes o deputado Valdemar Costa Neto, que também foi condenado pelo Mensalão. Esses partidos políticos, essas empresas privadas, são financiadas pelo dinheiro público. Vocês vão de lembrar que na semana passada eu disse que o PT recebeu no ano passado 53 milhões de reais de recursos públicos, fundo partidário. O PMDB recebeu 44 milhões de recursos públicos, fundo partidário. Que o PTB e o PR receberam mais de 30 milhões de reais cada um de dinheiro público do fundo partidário. Essas empresas não têm compromisso com a transparência, com a legalidade, com a livre concorrência na hora de contratar, não. Eles podem contratar, por exemplo, o PTB pode contratar a empresa do senhor Roberto Jefferson. O do PT pode contratar a empresa do José Dirceu. Do PMDB pode contratar a empresa do Michel Temer. Por quê? Porque são empresas privadas, que a única obrigação que tem com a Justiça Eleitoral é apresentar notas para comprovação de despesas. Pois bem, hoje o fundo partidário representa 35 centavos por eleitor. É isso mesmo, você lembra que eu falei isso? Cada eleitor vale para os cofres públicos 35 centavos. Esses recursos compõem o fundo partidário. Esses valores foram o suficientes para proporcionar às grandes agremiações mais de 200 milhões de reais de dinheiro público. E o que é o financiamento público de campanha? É você mudar de 35 centavos para 28 reais. Imaginem vocês, 35 centavos proporcionou ao Partido dos Trabalhadores no ano passado 53 milhões de reais. Ao PSDB, mais de 40 milhões de reais. Ao Democratas, mais de 30 milhões de reais. Ao PR, ao PTB, enfim, as grandes agremiações. E eles querem mudar esse valor de 35 centavos para 28 reais. O que não vai acontecer com recursos públicos destinados a estas empresas privadas? Estão tentando te enganar. E o que é pior, você está se deixando enganar. A imprensa publica que o melhor é o financiamento público de campanha. E todo mundo acredita nisso. Uma mentira repetida várias vezes acaba se transformando numa verdade. É preciso abrir o olho, é preciso ficar atento. O que não seria se esse dinheiro público fosse aplicado na reforma das escolas públicas, que estão caindo aos pedaços. Se eles não fossem aplicados na saúde pública, que está um caos no Brasil inteiro. Se eles não fossem aplicados na retenção de água para matar a sede de pessoas lá no Nordeste. Outro dia eu vi um programa na televisão onde uma senhora de 78 anos está morrendo de sede. Imaginem vocês se esses valores fossem aplicados no que realmente interessa e não fossem destinados para essas empresas privadas. Agora depois dá uma olhadinha lá no site do Senado e procura lá, Comissão da Reforma Política. E vocês vão ver outro absurdo. O que eles querem? Eles querem acabar com as pequenas agremiações. Por quê? Para poder deter a grande parcela do fundo partidário entre eles, entre os grandes partidos. Não tem nada de democrático nisso não, gente. Isso não tem absolutamente nada de democrático. É só você imaginar o seguinte, quanto maior a opção, quanto mais opção eu tiver para escolher o meu candidato, mais democrático é o processo eleitoral. O que eles querem fazer? Querem reduzir o número de partidos políticos no Brasil para diminuir a potencialidade da democracia brasileira. Imaginem vocês que a verba do fundo partidário é dividida da seguinte forma. 5% entre todos os partidos. Estão incluídos os grandes partidos e os pequenos partidos. 95% de todo o recurso do fundo partidário são destinados apenas às grandes agremiações, aquelas que têm representação no Congresso Nacional.
Eles não estão satisfeitos com 95%, não. O PT não está satisfeito com os 53 milhões. O PSDB não está satisfeito com os 35 milhões. O Democratas não está satisfeito com seus 33 milhões. O PMDB não está satisfeito com seus 44 milhões, não. Eles querem deter mais os 5% que financiam os partidos políticos em nome da democracia. Estão tentando nos enganar. Estão enganando a gente literalmente. São os deputados federais, os senadores eleitos pelo voto popular, que estão tentando deter todo o recurso do fundo partidário entre as grandes agremiações. Bom seria, gente, que se extinguisse por completo o fundo partidário e que se permitissem às empresas ou os grandes movimentos sociais o financiamento da campanha dos seus representantes. Tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe a todos.